E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de descobertas misteriosas que nem os cientistas conseguiram explicar até hoje. Então fique bem confortável e roda a vinheta. Imagine um braço robótico capaz de afundar navios em segundos. Se fosse hoje em dia, tudo bem, né? Mas essa invenção bizarra é de 2000 anos atrás. A garra de Arquimedes era um guindaste com uma garra automática que segurava os navios e os suspendia, após rapidamente deixá-los cair, fazendo assim as embarcações irem para o fundo do mar. Essa arma antiga devastou toda a frota romana, os fazendo perder a batalha. Esse mecanismo era tão bem escondido e tecnológico que os inimigos pensavam que estavam lutando com deuses, mano. Porém, se tratava apenas de ciência. Muitos estudiosos tentaram reproduzir essa obra-prima sem sucesso, e ninguém sabe como diacho Arquimedes conseguiu desenvolver algo tão à frente do seu tempo. O fogo grego talvez seja a arma mais louca criada por esse povo. Tratava-se de um lança-chama que era acoplado em navios e atormentava a vida dos inimigos. O invento disparava uma espécie de fogo especial que grudava em superfícies e tinha a fama de não poder ser apagado, queimando até mesmo sobre o mar. Para você ter uma ideia, mesmo se jogasse em água, ele não se extinguia. A única maneira de cessar as labaredas seria com uma urina velha ou areia. Essas chamas do capiroto eram produzidas graças a uma mistura de substâncias, e essa fórmula se perdeu no tempo. Até hoje, cientistas e historiadores não conseguem produzir nada parecido, sendo um grande mistério da humanidade. Um sismógrafo é um aparelho para detectar terremotos, porém alguém inventar algo como isso há 700 a.C. é algo impressionante. Veja essa peça, não se engane, embora não tenha circuitos, esse invento podia registrar terremotos e dizer a direção que estava acontecendo. Se tratava de um jarro de metal com um pêndulo ultrassensível dentro, junto com 8 cabeças de dragão e 8 sapos. Quando ocorria um terremoto, o dragão abria a boca e deixava cair uma bolinha de aço dentro do sapo. Quando isso ocorria, o aparelho se desligava, assim podiam saber a direção e detectar os abalos de terra. Essa tecnologia foi alvo de diversas pesquisas, porém não descobriram como funcionava. Mesmo com o avanço de hoje, não dá para recriar nada semelhante, usando os materiais conhecidos na época. O tempo é o principal inimigo dos monumentos antigos e a maior causa de sua deteriorização. Porém, algumas obras insistem em ficar de pé e impressionam os cientistas. Esse é o caso desse pilar de ferro que fica em Delhi, na Índia, que tem nada mais nada menos que 1.600 anos de idade. O monumento possui 6 toneladas e 7 metros de altura. E o mais insano é que não enferruja de jeito nenhum e ainda possui as mesmas inscrições de quando foi construído. Alguns tentam explicar esse fato dizendo que o monumento foi esculpido de um meteoro que trouxe um ferro especial. Pois é, não achando explicação na Terra, foram buscar no espaço. Sendo assim, até hoje esse é um grande mistério. Os soldados cristãos que lutaram nas cruzadas enfrentaram armas que nunca haviam visto antes, espadas forjadas com o famoso aço de Damasco. Sua força e durabilidade eram inigualáveis, reza a lenda que podia cortar um véu de seda no ar, além de ser inquebrável, partindo armas com facilidade, inclusive outras espadas. Para ficar mais claro, é como se esse metal fosse o adamantio do Wolverine. A Universidade Complutense de Madrid afirma ter a técnica de construção de espadas com alto conteúdo de carbono, porém a verdadeira receita do aço de Damasco morreu com os últimos guerreiros que utilizaram por volta do ano de 1600. As construções romanas têm sobrevivido ao longo dos tempos, e a sua durabilidade de 2000 anos é uma prova da sua vantagem sobre o concreto de hoje. Para você ter uma ideia, um prédio tem vida útil de no máximo 100 anos. A receita magnífica dos romanos nos permitiram construir obras monumentais e sem o reforço de estruturas de aço, o que nenhum construtor se atreveria a fazer hoje em dia. Essa é uma lendária invenção perdida da época de Tibério César. O vitrum flexile, ou vidro flexível, não podia ser quebrado, isso mesmo, um vidro inquebrável. Ele somente amassava e poderia ser martelado para alterar sua forma, além de poder ser dobrado. Mano, que bruxaria é essa, velho? Não existe nenhum material hoje com essas propriedades, e empresas estão investindo milhões para historiadores acharem a receita de fabricação, e mesmo com várias tentativas ainda não chegaram nem perto. Imagine um lugar totalmente natural que, por si só,
desafia todas as leis da gravidade. Esse lugar existe, ele fica no Brasil, mais especificamente em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. A Ladeira do Amendoim, como é conhecida, é uma estrada de terra que faz os carros andarem para cima, ao invés de descerem quando forem deixados no ponto morto. Que viagem é essa, véi? Quem já visitou a região que deixaria Isaac Newton de boca aberta, afirma que até mesmo descendo a ladeira a pé, é possível sentir o corpo sendo puxado para trás, como se alguma força desconhecida agisse diretamente sobre você. As teorias são as mais diversas, ainda mais em São Tomé das Letras, que é famosa pelas aparições de OVNIs e contatos extraterrestres. Uma delas diz que a ladeira fica bem em cima de um dos polos de energia mais fortes do mundo, sendo uma espécie de ponto de chakra do planeta. Outra já diz que o magnetismo reverso acontece por conta de formações de pedras e cristais subterrâneos. Bom, seja lá o que for, os físicos ainda não conseguiram explicar. No Rio Grande do Sul, uma pequena cidade chamada Cândido Godói se destaca internacionalmente pela quantidade de irmãos gêmeos que nascem anualmente por lá, tanto que ficou conhecida como a capital dos gêmeos. Enquanto no resto do Brasil, a cada 100 nascimentos, um é gêmeo, em Cândido Godói essa média aumenta para 1 a cada 10, a maior média mundial. O motivo não é claro, porém existe uma teoria bem bizarra por trás disso tudo. A cidade é povoada por descendentes de alemães, e isso fez com que Josef Mengele, o médico mais famoso do período de batalha alemã, passasse pelo local em 1963. Ele teria realizado experimentos científicos para replicar o máximo possível o nascimento de crianças louras de olhos claros, aumentando assim a probabilidade de gêmeos. É claro que tudo isso é só uma teoria maluca, e não existe uma explicação científica para o fenômeno. Em 1930, um caçador chamado Joe Labelle fazia seu trajeto rumo a uma aldeia canadense próxima à cidade de Dépêz, na beira do lago Anicune. Porém, quando ele chegou lá, se deparou com um lugar completamente vazio. Ele relata que a aldeia estava intacta, haviam fogueiras acesas e caldeirões de ensopado ainda quentes, o que indica que havia gente ali há pouco tempo. O inverno estava estralando e os trenós estavam todos lá, indicando que ninguém havia saído, apenas os cães ainda permaneciam. A população era de 2.000 pessoas, o estoque de comida para o inverno estavam cheios e não havia sinais de invasão ou destruição. Sendo assim, até hoje o desaparecimento dessa aldeia é um dos mais intrigantes da história mundial, pois mesmo 90 anos depois, ninguém sabe dizer para onde o pessoal foi. Teria sido uma abdução em massa de um povo isolado? Como que 2.000 pessoas somem sem deixar rastros ou pegadas na neve? Se você consegue explicar, por favor, deixe aí nos comentários. Na Polônia existe uma floresta de nome esquisito, cuja tradução significa floresta torta, e o motivo fica claro depois de ver algumas imagens do local. Lá existem vários pinheiros que fazem uma curvatura de aproximadamente 90 graus, o que poderia ser uma característica de alguma espécie específica de árvore. Porém, são apenas pinheiros que inexplicavelmente cresceram desse jeito. Bizarro! E como costuma ser o que a ciência não pode explicar, o sobrenatural se encarrega disso. Uma lenda antiga ficou muito popular e ela conta que, décadas atrás, um grupo de bruxas costumavam se reunir para fazer seus rituais na região da floresta e em um determinado dia lançaram um feitiço tão forte que deixou a vegetação distorcida até hoje. No final das contas, pelo menos, temos um cenário perfeito para um filme de fantasia ou de terror. Na Rússia, o desfiladeiro Kurtatin é uma das áreas naturais mais bonitas do leste europeu. É lá que existe uma coisa bem curiosa, que deixa muitos visitantes com a pulga atrás da orelha. No meio das montanhas que dominam a área, tem uma pedra gigante, com uma espada ainda maior cravada no meio dela. Ninguém sabe explicar ao certo como ela parou ali, e muito menos quem foi o responsável pela proeza, o que deixa tudo mais misterioso. O estranho é que a espada é muito grande para um ser humano empunhá-la, somente sendo um gigante para conseguir o feito. E outra, como alguém conseguiria cravá-la na rocha? Precisaria de uma força sobre-humana. O caminho é conhecido como Trilha dos Milagres, e a espada é um grande mistério da humanidade.
Se tem uma coisa que incomoda, são barulhos não desejados, mas a população de Windsor, no Canadá, sofre bem mais do que a maioria. Isso porque na cidade, eles conseguem ouvir um ruído de baixa frequência que vai e volta, o tempo todo nos últimos anos, e o pior, ninguém sabe de onde vem e qual o motivo dele existir. Os relatos são os mais diversos possíveis. Dependendo do grau do ruído, algumas pessoas já tiveram dor de cabeça, irritação e até mesmo insônia e náusea. O barulho chato também pode fazer as janelas das casas tremerem, as águas vibrarem e tudo piora durante a noite, quando a cidade está silenciosa e o ruído misterioso decide atacar novamente. Parada chata. Recentemente, cientistas estão tentando medir e localizar a origem do som perturbador, mas ainda não tiveram êxito nas pesquisas. Imagine morar em um lugar onde não pega celular e nenhum tipo de sinal de internet, nem via satélite. Meu Deus me livre! Esse verdadeiro pesadelo tem o nome de Zona do Silêncio e fica no deserto de Chihuahua. Enquanto em qualquer lugar do mundo é possível propagar ondas de som, sinais de TV, rádio e satélite, na tal Zona do Silêncio, nenhuma delas consegue penetrar a localização. Ou seja, como mencionei, nem celular nem internet funciona. Sem nenhuma explicação concreta, nenhuma forma de comunicação é transmitida quando chega até lá. Isso causou muita curiosidade dos cientistas nos anos 70. Eles começaram a estudar toda a região, mas ainda não conseguiram concluir o que causa essa zona escura, incomunicável e impenetrável. Até mesmo as pedras espalhadas na areia são diferentes da maioria dos outros desertos, e os animais nascem com mutações. Acredita-se que bilhões de anos atrás houve a queda de meteoros, e por conta disso, os fragmentos emitem ondas eletromagnéticas que atrapalham tudo. Mas é claro, isso é apenas uma teoria e nada foi confirmado. No interior do Irã, existe uma vila chamada Makhrunik, que ficou mundialmente conhecida como a Vila dos Anões. Esse apelido foi dado porque por volta de 100 anos atrás, todos os moradores do local eram pessoas com estatura muito abaixo da média, o que pode ser notado ao ver as ruínas que foram deixadas para trás. A antiga aldeia é composta por volta de 200 casas em que as portas são bem estreitas, e a maioria tem um teto de menos de 1,4 metros de altura. Enquanto a civilização avançava de modo geral, os residentes baixinhos continuaram vivendo de maneira isolada do resto do país. É possível que a má alimentação, devido à seca geração após geração, tenha feito com que as pessoas não desenvolvessem a altura adequada. Aí eles só casavam com outras pessoas baixinhas e assim a população ficou pequena, mas é só uma especulação. Estudiosos até hoje tentam entender como e por que existem figuras gigantescas desenhadas no solo de uma região do Peru, conhecida como Pampa de Nazca. As linhas de Nazca podem ser vistas do céu e foram feitas pela civilização chamada Paracca há mais de 2,7 mil anos atrás. Além da finalidade ser desconhecida, um mistério maior ainda é como povos tão antigos conseguiram fazer desenhos tão perfeitos e tão grandes sem ter visão de cima. E é aí que entra a questão: será que eles não tinham? Quem sabe os caras foram ajudados pelos aliens, sei lá. O melhor é que apenas 5% de todo o território de Nazca foi estudado, então muitas descobertas ainda podem surgir, ou apenas mais dúvidas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.